perdida. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Senhor Jesus, é a tua palavra. Fale com cada um de nós que estamos aqui para ouvir e aprender e viver o Evangelho, que não é religião, mas é o poder de Deus, meu Pai. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz assim claramente que Jesus é o pastor das ovelhas. Amém? Jesus é o pastor das ovelhas. Nós somos servos dele. Também somos chamados de pastor, mas o grande pastor e sumo pastor é Jesus. Ele é o grande salvador. Quem salva é ele. Ninguém pode convencer um homem. Nenhum homem me convenceu. E eu tenho certeza que nenhum homem convence você. Mas o Espírito Santo convence. O Espírito de Jesus convence. Porque ele mostra Deus para nós. Amém? E essa passagem, ela mostra claramente, ela deixa claramente aqui, irmãos, que Jesus Cristo veio buscar os que estavam perdidos. A Bíblia conta de um homem também chamado Zaqueu, e que esse homem, ele queria ver Jesus, ele tinha um desejo de ver Jesus. E a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, e ele, no meio da multidão, como ele era de baixa estatura, não conseguia enxergar Jesus. Então o que ele fez? Ele pensou consigo mesmo: eu vou subir numa árvore. E aí ele correu adiante e ele subiu na árvore. A Bíblia diz que esse homem era um publicano, era um homem que era tido como um homem muito pecador, e até tinham ele como ladrão. Mas ele subiu na árvore e ficou escondido no meio da árvore, no meio das folhas das árvores, só olhando, porque ele sabia: Jesus vai passar por aqui, daí eu vou ver ele, daí eu vou enxergar ele, eu vou ver como que ele é. E ele ficou ali na árvore bem quietinho, e Jesus passa por baixo da árvore. Só que Jesus passa, e ao passar por baixo da árvore, Jesus para. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Amém, irmãos? E então Zaqueu foi descoberto por Jesus. Zaqueu pensava: ele nem sabe quem sou eu, mas eu vou ver quem é ele, eu vou espiar ele daqui de cima. E aí a Bíblia disse, irmãos, que na hora ele revela Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou com você para a tua casa. Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu. Ele mesmo se fez o convite. O Zaqueu não convidou, o Zaqueu não disse nem bom dia, nem boa tarde. E ele disse: Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu gostoso. Amém, irmãos? O que é descer gostoso? Desceu com alegria, com gozo no seu coração, com prazer. E todos eles foram para a casa de Zaqueu. E pior que Jesus não convidou só ele, Jesus convidou todo mundo que estava junto. Todo mundo foi junto também para a casa de Zaqueu. E lá na casa de Zaqueu, Zaqueu já prepara um banquete. Eles estavam lá na casa de Zaqueu comendo, lá bem feliz da vida, porque Zaqueu estava alegre, Jesus estava alegre também. Como é que Jesus sabia o nome do Zaqueu, irmãos? Ninguém apresentou Zaqueu para Jesus, mas Jesus conhece não só o Zaqueu, ele conhece cada um de nós pelo nome. Antes de alguém nos apresentar para ele, ele já sabe quem nós somos. E a Bíblia mostra claramente que lá pelas tantas estavam eles alegres, felizes, porque estavam ali se banqueteando na casa do Zaqueu. E Zaqueu lá pelas tantas disse assim: olha, se eu defraudei alguém, hoje eu resolvo. Hoje eu pego a metade dos meus bens e vou distribuir para os pobres.
E se eu roubei alguém, alguém se apresente aí que eu roubei alguém, porque diziam que ele era ladrão, mas a Bíblia não diz que ele era ladrão. A Bíblia diz que ele disse: se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. E Jesus olhou para ele e disse assim: hoje veio salvação nessa casa. Hoje a salvação chegou nessa casa. Por quê? Porque este também é filho de Abraão. Então aqui a gente tem que ter uma compreensão, que muita gente vai ouvir a palavra, mas vai entrar num ouvido e sair no outro. Mas quem é filho de Abraão, a palavra de Deus entra. A palavra de Deus encontra lugar no coração da pessoa. A vida da pessoa começa a mudar quando tem um encontro com Jesus. Quando, aí nessa hora, Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. E aí Jesus revela: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Quem aqui estava perdido? Todos nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Ele nos achou, irmãos, ele nos achou. Ninguém podia mostrar Jesus para nós, mas nós queríamos ver Jesus de certa forma, nós queríamos ver Deus. Eu disse: Senhor, se tu existe, preciso te ver, pelo menos preciso te ouvir, pelo menos preciso resolver essa situação hoje, mas é hoje. E naquele dia, ele foi lá em casa. Não foi na igreja que eu encontrei Jesus, ele que foi lá em casa. Ele já estava me acompanhando na rua quando eu estava fazendo essa oração. E quando eu cheguei em casa, ele disse para mim: agora tu viu que eu existo. Eu disse: sim, Senhor, nunca mais eu vou dizer que o Senhor não existe, que agora eu sei, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça aqui para frente, eu sei, eu ouvi o Senhor, e daqui para frente eu quero servi-lo, eu quero segui-lo. Então um filho de Abraão, ele é encontrado, ele não pode achar Deus, nós não podemos achar Deus, nós estamos perdidos. Por isso cantamos a canção Me Perdoa. Só Deus pode perdoar. Todos nós caímos em tentação, já nascemos caídos, amém, irmãos? Mas o Senhor nos levanta quando pedimos perdão, quando reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que é Ele que pode nos levantar, para a gente nunca mais errar, amém? Não quero mais errar, nós temos que ter isso no coração. Se você falhar, de qualquer forma, volte-se para Deus e diga: não quero mais errar, Senhor, eu quero fazer a coisa certa, a coisa que mais Deus quer ver em nós, eu desejo de fazer a coisa certa. Nunca diga: eu sou santo, eu sou melhor do que esse daqui. Santo você é porque Ele te separou para Ele, mas você não é mais santo que o outro, amém? Você é santo porque Ele te santifica. Então, aqui nós vemos o Salmo 123, o Salmo 23 melhor se cumprir, que é os Salmos que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu vou buscar em outro lugar se só Jesus me guia? Se só Jesus pode me levar às águas tranquilas? Se só Jesus pode me levar às águas de descanso? Eu tenho que deixar Jesus me guiar. O próprio Zaqueu, naquela hora, ele começou a deixar Jesus dirigir a vida dele. Por certo, ele ouviu a palavra de Jesus e agora ele disse assim: eu tomo uma decisão hoje. Jesus podia dizer para ele: não, Zaqueu, só a metade não, vai ter que dar tudo. Jesus podia dizer isso aproveitando a oportunidade que ele já estava convertido, mas não. Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Sabe por quê? Jesus não quer tirar nada de ninguém. Jesus não tira nada de ninguém. Mas tem um outro jovem que um dia encontrou com Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse: o que você deve fazer? Você tem que cumprir os mandamentos e tu serás salvo. Então hoje as pessoas dizem que não tem que cumprir mandamento. É claro que tem, só que Deus nos dá graça para cumprir. Diga glória a Deus, nos dá graça, irmãos. E ele disse: mas isso eu tenho cumprido desde criança. E a Bíblia diz que Jesus, e ele disse: e o que mais então tenho que fazer? E Jesus disse: só te falta uma coisa. Jesus olhou para ele e disse, e a Bíblia fala assim, e Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Jesus amou. Sabe o que é Jesus encontrar com a pessoa e amar a pessoa? Jesus amou ele. E a Bíblia fala que ele era um jovem muito rico. Diga, ele era muito rico. O que ele era? Muito rico. Jesus não amou ele porque ele tinha riqueza. Jesus amou ele porque ele desde pequenininho, ele foi ensinado a cumprir os mandamentos, ele foi ensinado a ser fiel a Deus, e ele de certa forma era fiel a Deus, mas tinha um problema na vida dele.
E Jesus viu o problema. Irmãos, às vezes a gente pode pensar que está perfeita a nossa vida. Nós podemos pensar que estamos perfeitos. Ah, minha vida é perfeita, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Eu sou fiel, eu vou na igreja, eu sou de Jesus. E aí de repente Jesus, te falta uma coisa. Pode dizer para nós, te falta uma coisa. No caso daquele jovem, a vida dele era, irmão, era deslumbrante. Quero uma coisa mais perfeita que isso. Você é crente desde pequenininho. Foi ensinado desde criança a guardar os mandamentos e os cumpre. E agora, e você, por ser uma pessoa fiel desde pequeno, você prosperou na vida. Você é uma pessoa que é guardado, protegido, e tudo que você tem, você crê. Porque você nasceu na bênção de Deus, você crê que tudo vem de Deus, que tudo é a mão de Deus te abençoando. Você, quem olha para a sua vida, diga, é perfeito, a vida dele é perfeito, jovem ainda e multimilionário. Mas aí de repente, Jesus olha para ele e diz assim, mas te falta uma coisinha só, é uma coisa pequena, bem pouca. E o que é? O que eu tenho de fazer? Tu só tem que vender todos os teus bens, todos, não era ficar com 1%, todos os teus bens, e dá para os pobres tudo, e depois tu vai me seguir. O que você acha? Que tal essa proposta? Mas estava perfeito, não estava? Sim ou não? O que ele tinha de perguntar? É ou não é? O que ele tinha de perguntar se faltava alguma coisa ainda? Ele foi perguntar. Quem pergunta quer saber. Então Jesus olhou profundo e viu uma coisa nele, que não pode haver em mim nem em você. Nada pode nos separar do nosso Deus. Diga comigo, nada. Irmãos, tem coisas que às vezes o marido separa a mulher de Deus. A mulher separa o marido de Deus. Às vezes um filho separa um pai de Jesus. Um pai separa um filho de Jesus. Quando que isso acontece? Quando a pessoa ama mais a pessoa do que Jesus. Quando aquela pessoa te atrapalha e te impede de ir a Jesus. Eu devo abandoná-lo? Não. Você deve seguir Jesus. Você não abandona ninguém. As pessoas podem te abandonar porque você ama Jesus. Amém? Nesse caso, o problema daquele jovem rico é que ele era uma pessoa que tinha amor ao dinheiro. O que ele tinha? Amor ao dinheiro. Bem, todo mundo gosta de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Ou então para que a pessoa trabalha? Claro que gosta de dinheiro. Mas não é errado ter dinheiro. É errado o dinheiro ter você. É errado você confiar no dinheiro. Porque o dinheiro, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela confia no dinheiro. Ela acha que o dinheiro dela pode tudo. Pode tudo. E a Bíblia diz assim, ó, o dinheiro tudo atende. O dinheiro tudo atende. É verdade. Você chega se está doente, se tem dinheiro, vai nos melhores médicos. Não tem que esperar na fila, né, para ser atendido pelo SUS. Ou ficar lá na emergência esperando. Vai direto na casa do doutor ou manda chamar ainda porque você tem muito dinheiro. A pessoa vai. Agora, então as pessoas, o dinheiro não é mal. O dinheiro não é mal. Mas a pessoa tem que aprender que o dinheiro não pode ocupar o lugar que é de Deus. Aquele jovem tinha tudo, você olha para a vida dele, eu olho e não vejo imperfeição, mas Jesus enxerga muito além de nós. E ele viu que faltava confiança em Deus. Então ele era um religioso perfeito, ele era perfeito na religião dele, mas faltava confiança. E é isso que então nós temos que adquirir. Amém? Melhor que você adquirir dinheiro é você adquirir confiança. Confiança em Deus. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que a riqueza cria asas e voa para outro lugar. Quantas pessoas que eram ricas e de repente ficaram pobres? Eu já conheci gente que dormiu, não era muito rico, mas levava uma vida e no outro dia amanheceu pobre. Perdeu tudo e ainda ficou devendo. Então, a riqueza cria asas. Por isso não devemos confiar nas riquezas.
Aí Jesus disse aquela famosa frase: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Credo, então é impossível. Não. Aí Pedro e os apóstolos disseram: mas então, Senhor, quem pode se salvar se não pode ser rico? Ele não foi isso que ele disse, não. É mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que aqueles que confiam nas riquezas entrar no céu. Amém, irmãos? Que confiam nas riquezas entrar no céu. Então a confiança não pode estar no dinheiro, a confiança não pode estar nos bens materiais. A nossa confiança tem que estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Salmos 23 entra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Zaqueu se deixou apacentar e Jesus não pediu nada para ele, ele resolveu fazer. O jovem rico perguntou o que tinha que fazer e Jesus disse o que ele tinha que fazer. Ele ficou triste e não se deixou apacentar, e virou as costas e foi-se embora. Foi-se embora triste. A Bíblia diz que ele foi embora triste. Irmão, o amado de Jesus foi embora triste. Jesus o amou, mas não pôde salvá-lo, porque ele não quis ser salvo. Ele não quis confiar que Jesus era o Salvador. E é aqui que está a diferença. Ninguém pode se salvar porque cumpre os mandamentos, até porque ninguém consegue cumprir toda a lei, mas Jesus nos salva de graça. Diga glória a Deus. Então nem com todo o dinheiro do mundo, nem com toda a prática da religião, a pessoa pode ser salvo. Ele pode ser salvo se ele crer em Jesus, se entregar para Jesus, confiar em Jesus e deixar Jesus ser o seu pastor.